sou Luana Ferraz Zanata, psicóloga infantil, mentora e mãe de 2. E eu estou muito feliz em estrear hoje o programa Infância em Foco. Este é um espaço criado com muito carinho para você que é mãe, pai, avó, tio ou profissional da área da infância. Para todas aquelas pessoas que desejam conhecer melhor o universo das crianças, estabelecer relações mais leves e saudáveis. Aqui você vai encontrar informações e muita inspiração. Vamos falar sobre o que realmente importa, o vínculo, a presença e o amor na criação dos filhos. Eu sei que a rotina é corrida, que os dias são cheios, mas eu quero que você saiba que não está sozinha, que eu estou aqui para te mostrar que existe um caminho possível entre a teoria e a prática, e é este caminho que eu quero apresentar e trilhar junto com você. O Infância em Foco nasceu com este propósito de ajudar as famílias a entenderem sobre o comportamento infantil e transformar o cotidiano em oportunidades de conexão e desenvolvimento. E a cada programa nós vamos falar sobre um tema. E para começar a nossa jornada, eu escolhi um tema que representa a essência da infância, o brincar. Vamos falar hoje da importância do brincar, sobre as brincadeiras, algo tão simples, mas que tem um poder imenso. No meio da correria, das telas e da rotina cheia de compromissos, a gente às vezes esquece que o brincar não é só diversão, e sim uma necessidade. Brincar é o primeiro idioma da criança. É brincando que ela se expressa, que ela se comunica, que ela cria laços e aprende também sobre o mundo. E quando um adulto se permite brincar junto, ele também se cura um pouco e volta a enxergar o mundo com um olhar de esperança. Brincar é muito mais do que uma forma de passar o tempo. É o modo como a criança pensa, sente e entende o mundo ao seu redor. Quando uma criança brinca, ela não está apenas se divertindo, ela está aprendendo a viver. Brincar está muito além da diversão. Cada gesto, cada faz de conta, cada construção é um ensaio da vida real. Através da brincadeira, ela experimenta papéis, descobre regras, cria novas histórias, faz de conta e aprende também sobre si e sobre o outro. É brincando que ela descobre o mundo, cria hipóteses, desenvolve a imaginação e aprende a lidar também com as próprias emoções. Muitos adultos, por não conhecerem a fundo o processo, acabam vendo o brincar apenas como um momento de lazer. Mas, na verdade, ele é um espaço lúdico, onde a criança constrói as bases da sua autonomia, da sua confiança e das habilidades que ela vai levar por toda a vida. Muitos adultos, por não conhecerem a fundo esse processo, acabam vendo um brincar como um momento de lazer ou até mesmo um passatempo. Mas, na verdade, é neste espaço lúdico que a criança constrói as bases da sua autonomia, da autoconfiança e das habilidades que ela vai levar para a vida toda. Na psicologia infantil, nós dizemos que o brincar é a linguagem natural da criança. Enquanto o adulto fala para se expressar, a criança brinca para se comunicar. É no brincar que ela mostra o que sente, o que deseja e também o que ela ainda não consegue colocar em palavras. Mas se o brincar traz tantos benefícios, se é por meio dele que a criança se desenvolve emocionalmente, cognitivamente e socialmente, por que então o brincar tem perdido tanto espaço no dia a dia das famílias? O que aconteceu com aquele tempo de chão, de imaginação, de olhar nos olhos? Hoje, o que a gente vê é uma nova realidade. As telas estão tomando o lugar do brincar e isso tem mudado e muito a forma como as crianças crescem, aprendem e se relacionam. Vamos falar sobre isso? Hoje em dia, quando olhamos ao redor, é fácil perceber como o brincar vem perdendo espaço para as telas. O tempo que antes era dedicado a correr, criar histórias, interagir com outras crianças, hoje tem sido trocado por horas diante de uma tela. E quando o brincar livre diminui, a criança ela perde a chance de desenvolver habilidades essenciais para a vida adulta, como, por exemplo, resolver problemas, lidar com emoções e também se relacionar com o outro. É claro que as telas fazem parte do nosso tempo e podem ser boas aliadas quando usadas com equilíbrio, presença e intencionalidade. O problema é quando elas se tornam a única forma de entretenimento ou um substituto da presença do adulto.
Resgatar o brincar não é sobre fazer mais, é sobre estar mais. É escolher pequenos momentos de conexão, de risadas, de faz de conta. Então, se eu pudesse te deixar um convite hoje, seria esse. Devolva à sua criança o tempo de brincar e devolva a si mesmo a chance de estar junto, com presença, com leveza e com afeto. A gente precisa resgatar o brincar como prioridade, não como um luxo, porque é nesse espaço lúdico que a criança cria as memórias afetivas, constrói vínculos, desenvolve a criatividade e, principalmente, aprende sobre a vida real. Quando o brincar é presente na rotina, ele traz inúmeros benefícios. A criança aprende a pensar por conta própria e a resolver problemas ao brincar com os outros. Ela aprende a ouvir, negociar e cuidar. Brincar também ajuda a criança a conhecer os seus limites e também conseguir novas conquistas. E se tem os pais próximos, melhor ainda, acabam criando memórias afetivas de pertencimento. Mas quando brincar é substituído por excesso de estímulos, telas ou rotinas muito cheias, a infância perde uma parte essencial, tendo impacto silencioso, mas profundo. A criança que não brinca livremente pode crescer com dificuldade de lidar com imprevistos, ter baixa tolerância à frustração e pouca criatividade. Aquela capacidade de encontrar saída diante dos desafios da vida fica cada vez mais difícil. Brincar é o laboratório da vida. É ali que a criança aprende a cair, a levantar, a perder, a tentar de novo, a criar e a acreditar. Por isso, brincar não é um luxo, eu reforço aqui, é uma necessidade. Quando a gente protege o tempo de brincar, está na verdade protegendo o direito de cada criança viver a própria infância. E como consequência, estamos formando adultos muito mais saudáveis emocionalmente e preparados para lidar com o mundo. E para te inspirar ainda mais, no nosso próximo quadro, eu quero te mostrar na prática o quanto brincar é coisa séria. Vamos conhecer um brinquedo que, além de divertir, também ajuda a desenvolver habilidades importantes para as crianças. Vem comigo! Chegou a hora do nosso quadro Brincar é Coisa Séria. Este momento é um oferecimento do Colégio Acadêmico Florença e da Pedagogia Florença, onde o cuidado, o brincar e o aprender se unem para fazer a primeira infância florescer. Agora, nós vamos falar na prática sobre algo que é fundamental para o desenvolvimento das crianças: o brincar. Hoje eu trouxe um amigo muito especial, o Marcão. O Marcão é um cachorrinho de pelúcia que usa cadeira de rodas. Pode parecer um brinquedo simples, mas ele carrega uma mensagem muito profunda sobre empatia, aceitação e inclusão. Com brincar é uma forma que a criança se comunica, elabora sentimentos, compreende o mundo ao redor. Esse cachorrinho, de um jeito simbólico, ajuda a criança a olhar para as diferenças com naturalidade, sensibilidade e respeito. Vocês sabem que um cachorrinho de pelúcia muitas vezes é considerado como um objeto de transição? Ele representa segurança, consolo, a continuidade afetiva, principalmente quando a criança está longe dos seus pais. Quando a criança abraça um bichinho de pelúcia, ela está de certa forma dizendo: eu me sinto segura, mesmo quando você não está aqui. Brincar com um bichinho de pelúcia ajuda a criança a elaborar as emoções, especialmente as mais difíceis, como saudade, medo ou a raiva. E para a criança que é cadeirante, esse brinquedo, vejam bem, tem um significado ainda mais especial. Ele representa pertencimento e espelhamento. A criança se vê representada. Ela percebe que o brincar também é para ela e que ela não está de fora das histórias, dos sonhos e das aventuras. Essa identificação fortalece a autoestima, o senso de valor e a confiança em si mesma. Brincar com o cachorrinho cadeirante também é uma forma de ensinar a outras crianças que a inclusão começa nas pequenas atitudes. Quando ela ajuda o cachorrinho a subir uma rampa, a alcançar o brinquedo, a participar de uma brincadeira, ela está de maneira simbólica exercitando a empatia e o respeito. E sabe o que é mais bonito? Este tipo de brincadeira não precisa de grandes preparos.
Você pode sentar com o seu filho e perguntar: o que o seu bichinho de pelúcia está sentindo hoje? Será que ele precisa de um abraço? Essas perguntas simples abrem portas para conversas mais profundas, mesmo com os pequenos. Enquanto ele fala do bichinho de pelúcia, ele fala dele mesmo. E aí você não está só brincando, mas criando vínculo, escutando e ensinando também sobre as emoções. O brincar é coisa séria. E o cachorrinho de pelúcia é prova disso. Ele não fala, mas ajuda a criança a dizer tudo o que sente. Aliás, tem alguns, como esse aqui da Cria Amigos, que a criança ou os pais podem gravar a sua própria voz e tornar as brincadeiras ainda mais especiais. O cachorrinho cadeirante representa mais do que inclusão. Ele representa amor, superação e pertencimento. Mostra que um brincar é o direito de todos e que a cada brincadeira pode ser um passo para o mundo mais empático e humano. Porque, no fim das contas, o brincar é coisa séria. E quando o brincar inclui, ele cura, ensina e transforma. Agora chegou um dos meus momentos preferidos do programa, o Na Prática Lá em Casa. Este é o quadro onde a gente transforma tudo aquilo que conversou até aqui, ideias, reflexões, conceitos, em atitudes reais, possíveis de viver dia a dia com as crianças. É aqui que eu mostro de forma simples como aplicar na rotina familiar o que faz a diferença no desenvolvimento emocional e também nos vínculos. Neste espaço, nós vamos falar sobre situações que todas as famílias vivem. As birras, as corridas contra o relógio, as dúvidas sobre os limites e também sobre aqueles momentos de conexão e afeto. A ideia é mostrar que cuidar da infância não precisa ser perfeito. O que precisa é ter presença, escuta e amor. Então, vem comigo, porque agora é hora de colocar tudo na prática lá em casa. E vamos para a primeira pergunta, da Carol, mãe da Luísa, de 6 anos. Doutora Luana, eu sou a Carol, essa aqui... Eu sou a Luísa. E nós temos um grande desafio aqui em casa. A Luísa ama levar brinquedo para a escola, mesmo que não seja dia do brinquedo, é um grande desafio. Porque a Luísa chora, quer levar, é bem apegada aos brinquedinhos dela. E a gente queria que você nos ajudasse aí para vencer isso, né, Lulu? Fala assim, obrigada! Obrigada. Esta é uma situação bem comum nessa fase e é importante olhar com carinho para o que está por trás desse desejo. Quando uma criança de 6 anos quer levar brinquedo todos os dias para a escola, mesmo quando não é permitido, ela geralmente está tentando levar um pedacinho do seu mundo afetivo junto com ela. Algo que a faz sentir segura, confiante e acolhida fora de casa. Nesta situação, é preciso que os pais escutem o pedido com empatia, mas que também ajude a criança a lidar com os limites. Você pode dizer algo como: eu sei que você adora o seu brinquedo e quer mostrar para os seus amigos, mas hoje não é o dia do brinquedo. Que tal a gente escolher juntos qual você vai levar na próxima sexta-feira? Esta atitude ajuda a sua filha a se sentir compreendida, mas também ensina sobre as regras, sobre esperar e também ensina a frustração, que são aprendizados importantes para o desenvolvimento emocional dela. Se for possível, converse com a escola. Às vezes, criar um espaço de troca simbólica, como, por exemplo, mostrar uma foto do brinquedo ou contar uma história sobre ele, pode acolher esse desejo sem quebrar as regras. A próxima pergunta é da Thalita, mãe da Catarina, de 9 anos. Oi, eu tenho uma filha de 9 anos, ela não tem celular nem rede social, mas ela ama jogos de videogame. E aí a gente sempre explica, né, que é melhor brincar do que jogar. E para incentivar, a gente sempre chama os amigos para virem aqui em casa, para brincar com ela. Acontece que muitos já têm celular e rede social e eles acabam trazendo e acessando esse tipo de conteúdo. A pergunta é, como que eu proíbo, né, aqui em casa, sem interferir, sem ser muito invasiva na educação deles? Obrigada. O mundo digital está cada vez mais presente na vida das crianças. E é natural que você queira proteger a infância da sua filha
sem isolar ou restringir demais. Aos 9 anos, eles já entendem o que estão vendo, têm vontade de pertencer a um grupo, mas ainda precisam muito da nossa ajuda para filtrar o que faz bem e o que ainda é preciso esperar um pouco. Quando os outros amigos trazem celulares ou conteúdos de redes sociais, é natural surgir a dúvida sobre como agir. Afinal, você quer preservar a leveza da infância dela, mas sem parecer rígida ou invasiva demais. Nesses casos, o segredo está em criar combinados claros e acolhedores, que mostram o porquê da sua escolha. Você pode dizer algo como: aqui em casa nós temos um combinado. O tempo de brincar é sem telas, porque a gente gosta de todo mundo participando junto. Depois, se quiserem, podemos jogar algo no videogame mais tarde. Assim, a mensagem fica mais leve para as crianças, porém firme, e você não precisa proibir, apenas conduzir o ambiente para o tipo de convivência que você acredita ser mais saudável. É claro que conversar com a sua filha sobre o motivo desse limite é fundamental. Quando ela entende que essa decisão vem do cuidado e não do controle, ela se sente segura e valorizada. Hoje começa um novo espaço aqui no programa. Um quadro que nasce do desejo de olhar com mais calma para os temas que realmente importam quando falamos da infância. O Conversas que Cuidam é um convite para a gente parar um pouquinho, respirar e refletir sobre o que está por trás das atitudes, emoções e comportamentos da nossa criança. Aqui eu vou receber profissionais que também cuidam, educam e inspiram. Pessoas que dedicam o trabalho delas a construir uma infância mais saudável, leve e verdadeira. E para abrir esse quadro com o pé direito, escolhi um tema que representa muito do que eu acredito: a importância do brincar. Brincar é a linguagem da infância. É por meio da brincadeira que a criança se descobre, se comunica e aprende sobre o mundo e sobre a si mesma. E para conversar comigo sobre esse tema tão essencial, eu recebo uma convidada que vive isso na prática todos os dias, a Patrícia Rodrigues. Ela é diretora lúdica da Fanfarra, conhecida como a Tia Pati para as crianças e para os pais, fundadora da Fanfarra, uma empresa de recreação infantil que transforma o brincar em momentos de aprendizado, socialização e alegria. Patrícia, que bom ter você aqui estreando o nosso quadro Conversas que Cuidam. Seja muito bem-vinda. Lu, muito obrigada pelo convite. É valioso estar aqui podendo falar um pouquinho do brincar e da infância. Patrícia, então para a gente começar, eu queria ouvir um pouquinho de você, porque muitos adultos hoje em dia acham que o brincar é só uma diversão, não é verdade? Como que você explica para uma família o valor pedagógico da brincadeira? Lu, o brincar é a forma natural de a criança aprender. Eu vou te dar um exemplo prático. Além de recreadora, eu sou mãe e a gente estava viajando, né? E o Joaquim estava fazendo uma bagunça. E aí eu inventei uma brincadeira. E qual foi a brincadeira? Uma brincadeira simples que qualquer pai, qualquer mãe pode fazer em casa, no carro, no restaurante, que foi a brincadeira com o nome Qual é o Animal? Essa brincadeira foi uma brincadeira que a gente tem que pensar num animal, então eu pedi para ele pensar num animal, e aí eu comecei a fazer perguntas. Joaquim, ele é selvagem? Ele tem 4 patas? Então essa forma, além de ser divertida, a viagem não ficar cansativa, eu consegui ensinar para ele. Hoje meu filho sabe que o macaco, ele sobe na árvore. Com o quê? Com o brincar. Então é isso que é valioso, que os pais têm que entender. Que o brincar, ele é a forma mais lúdica, mais divertida de ensinar. Então eu acho isso perfeito. Ótimo. O papel do brincar, ele é muito simbólico também, né? A criança, ela elabora as emoções, ela aprende muito através dele, que eu acho que esse exemplo que você trouxe, né, ficou realmente perfeito. E, Patrícia, me diz uma coisa, na tua experiência com recreação, o que você observa que muda no comportamento das crianças hoje em dia, quando elas têm tempo, espaço e os pais brincando junto com elas? Nossa, então, primeiro que a criança, ela precisa ter tempo e espaço para brincar, né? Às vezes a gente coloca tanta informação na criança
que a gente esquece de dar esse tempo. Agenda cheia, né? Muitas Agenda atividades. cheia. Esse é o problema. E é aí que entra a recreação. É aí que entra a diversão, né? Ela precisa ter um tempo livre, ela precisa ter um tempo para poder explorar o ambiente, porque aí volta no aprender também, né? Então Sim. ela precisa estar livre, ela precisa usar criatividade. E quando a gente coloca ali, a gente insere os pais, a criança ela se sente super importante. Imagina. A gente está valorizando o eu dela, né? A criança, porque imagina um pai sentando no tapete. Eu cheguei super cansada em casa e eu sento no tapete com meu filho. Ele esquece do mundo lá fora. Ele é o importante. E você também esquece, né? Eu acho que trazer o pai, né, ou a mãe, pro brincar, pro dia a dia, é tão importante emocionalmente para a criança. Sim. Eu acho que a gente vai colher frutos lá na frente quando ela for uma Exato. adulta. A criança, ela aprende no concreto, né? Então, ela aprende através da experiência. Então, não adianta eu estar trabalhando muito e falando pro meu filho, ai, mas eu te amo, mas eu te amo. Não. Então, me mostra, né? Senta no chão, deixa seu celular de lado, brinca aqui comigo, né? É assim que a criança ela se sente vista, ela se sente amada e ela se sente pertencente também àquela família. Exatamente. E nós somos um espelho, né? Se tu Exato. tiras um tempo para ficar com teu filho, ela também, quando ela for adolescente, ela vai pensar em que, nossa, eu vou deixar um pouquinho meus amigos e vou estar junto dos meus pais. Sim. Eu também vou dar essa importância. Ela Então, eu teve acho aquela que- vivência, né? Exatamente. Para ela fez total sentido. Com certeza. No seu trabalho como recreação, como que vocês, né, organizam essa parte, esse equilíbrio do brincar estruturado, com os combinados da brincadeira, com as atividades guiadas e o brincar livre? Então, é isso que tu falou. A gente tenta o equilíbrio, né? Do brincar livre e do brincar guiado. Eu gosto muito, eu brinco muito que a tia Pati, eu sou uma galinha que gosta dos seus pintinhos junto. Que é o quê? As crianças todas junto comigo. Eu sou muito dessa forma. Então, eu gosto de instigar, de ver o que a criança gosta, de conhecer ela e fazer com que ela fique perto. Por quê? Por que eu gosto desse tipo de brincadeira guiada? Vamos chamar assim, né? Brincadeira guiada. Porque aí ela vai ter que aprender a hora dela, né? Esperar, por exemplo, às vezes na Ótimo. fila. Então, isso eu acho primordial. As regras, porque quando é uma brincadeira guiada, normalmente ela vai ter alguma regra. Às vezes é a brincadeira, vamos dar um exemplo, a brincadeira é pega cores. Eu vou falar uma cor, ela vai ter que descobrir onde está essa cor, ela vai se movimentar. Então eu gosto muito do guiado por isso, né? E o livre é um momento que ela pode ser lúdica, ela pode ser o que ela é. Quiser. Então a gente gosta muito de fazer esse equilíbrio do Ótimo. lúdico com o guiado para poder plantar uma sementinha em cada um. Gente, eles são maravilhosos, tá? Eu sou suspeita, já fiz, nossa, várias recreações com eles nas festas dos meus filhos, assim, e eu sou muito suspeita, até por isso que ela está aqui, que eu sei da competência do trabalho dela. Então, gente, agora eu queria te fazer uma pergunta. Durante as atividades recreativas, quais os tipos de brincadeira que você percebe que as crianças mais gostam? Né? Que elas ficam mais felizes, que elas ficam mais empolgadas, que você percebe aquele sorrisinho leve, sabe? Quais são? Lu, eu gosto muito de olhar cada criança como um indivíduo. Então, eu não posso generalizar e dizer, o pega-pega vai ser sucesso em todas as festas. O que eu gosto? Eu observo qual é o grupo e aí eu penso na brincadeira. Claro que normalmente, para crianças maiores, brincadeira que é com correria, agito, eles gostam mais. Crianças menores, a gente gosta muito de fazer uma recreação musical, que chama atenção, legal. com instrumentos. Então, eu gosto de olhar muito o desejo da criança, olhar o estilo da criança, da família. Então, isso é muito importante. A gente avaliar cada uma com do seu jeitinho. Mas, respondendo a tua pergunta, as brincadeiras que são sucesso são brincadeiras que gastem a energia delas. Ótimo, perfeito. Como que a sua equipe se prepara para conduzir o brincar, né? Como que a sua equipe respeita o ritmo de cada criança, a individualidade, como você trouxe, né? Como que é feito esse preparo com a sua equipe? Lu, depois que eu virei mãe, eu acho que eu consegui ver com outros olhos, né? Na prática, como eu tenho a prática em casa, então a gente começou a ter mais cuidado
com cada família, não só com a criança, com o aniversariante, mas também com a família. Quais são os desejos dessa família? O que eles esperam para aquele momento, né? Porque é um momento único. A gente, vários momentos são especiais, mas o dia do teu aniversário é muito especial. Então a gente precisa entender o que aquela família deseja. Então a gente conversa com a família, a gente entende o que eles querem e a gente leva para a festa brincadeiras personalizadas. Como aquilo que eu te falei na outra pergunta. São crianças menores, a gente vai pensar em brincadeiras musicais, em oficinas, algo que chame a atenção dessa criança. Se é uma criança que ama futebol, a gente vai levar o futebol. Então, a gente pensa em cada um como único. Ótimo, que bonito isso, né? Eu adoraria ficar aqui conversando mais, saber mais sobre esse seu trabalho maravilhoso, mas agora eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para as famílias que estão nos assistindo, trazendo esse tema, né, da importância das brincadeiras. Então, eu acho que lá na tua primeira pergunta, tu perguntou a importância dos pais brincando junto com os filhos. Então, a minha dica aqui é valiosa, que é brinca junto com o seu filho, senta no chão com ele. São 5 minutos, 30 minutos que vão fazer a diferença na vida dessa criança. Então, eu acho que essa é a minha dica, é isso que eu queria dizer aqui, quero te agradecer e falar, aproveita, passa tão rápido essa infância que a gente nem vê. Essa é a minha mensagem para as famílias. Porque aí a gente vai estar plantando sementinhas para ótimos adultos que eles serão, dando importância e boas vivências. Com certeza. Muito obrigada, Patrícia. Eu tenho certeza que a sua fala enriqueceu muito o nosso tema de hoje. Muito obrigada mais uma vez. E o nosso Infância em Foco de hoje vai ficando por aqui. Lembre-se, o brincar é a poesia viva da infância, onde cada riso é um verso e cada gesto um aprendizado. Brincar junto com os nossos filhos é uma forma silenciosa e poderosa de dizer eu te amo. Até o nosso próximo encontro.